Oi gente, eu estou recomendando o livro Avaliação, Mito e Desafio, da autora Jussara Hoffmann. É um livro que me proporcionou diversas inquietações e reflexões. Para quem está buscando um livro para refletir sobre avaliação, e seja somente uma pessoa, seja um grupo, é um livro que eu super recomendo, porque a gente pode estar lendo e discutindo com outras pessoas, tem muita margem para discussão, é interessantíssimo. Antes de tudo, eu vou pedir para que vocês deixem um like pro vídeo, para que vocês inscrevam-se no canal, assistam e compartilhem outros vídeos já publicados, e dessa maneira a gente vai fortalecendo mais um espaço para estar refletindo e divulgando sobre a educação matemática. Assim, de uma maneira geral, após a leitura do livro, eu concluí que minha concepção de avaliação está muito enraizada na ideia que a autora discute sobre uma avaliação classificatória e sentensiva. Mas também fiquei bastante feliz porque eu percebi que eu tenho várias características da proposta de avaliação mediadora que a autora discute e defende no decorrer do texto. Então, assim, eu acabei tendo que ler o livro por um período de tempo maior, porque à medida que eu ia lendo eu precisava refletir sobre algumas ideias que vinham me aparecendo, várias inquietações. Isso foi muito significativo para o meu desenvolvimento enquanto professor de matemática e para a minha ideia de avaliação. E também acabou culminando com o processo de avaliação que eu estava desenvolvendo na escola. Então eu me dei a ousadia de estar desenvolvendo uma avaliação de uma maneira um pouco diferente, estar pensando numa perspectiva mais de observação, de inquietação. Então tem me ajudado muito a leitura desse livro nesse sentido. Então, gente, Hoffmann divide o livro em 6 capítulos, e já no primeiro capítulo ela inicia a discussão sobre uma contradição envolvendo o discurso e a prática dos professores, porque para a autora a concepção de avaliação dos professores é um reflexo da sua vida enquanto alunos, e eu percebo muito isso em mim. Eu tenho muito da minha concepção de avaliação é um reflexo da minha história enquanto aluno, seja na educação básica e no ensino superior. Isso é bastante interessante. E na sequência dessa inquietação, a autora propõe uma discussão de um subtópico do capítulo 1, que é intitulado A Avaliação, um monstro de várias cabeças, no qual a autora apresenta o resultado de uma experiência que ela desenvolveu e que pedia para os professores relacionar a palavra avaliação com algum personagem. E em quase todas as situações os professores relacionavam a avaliação a algum monstro. É bastante interessante essa parte do livro. E na sequência do capítulo, a autora apresenta um discurso sobre a dicotomia entre avaliação e educação. Bastante interessante, vocês precisam ler essa parte, porque ela fala que os professores percebem a ação de educar e a ação de avaliar como dois momentos distintos e não relacionados. Em alguns momentos você acaba pensando a avaliação e a educação como algo não relacionado mesmo. Tem algumas situações no decorrer do ano letivo que isso acontece. E para finalizar a discussão, a autora salienta que a avaliação é essencial à educação, e na sequência apresenta sua proposta de avaliação, que é, abre aspas, fundamentalmente a de gerar um estado de alerta do professor sobre o significado de sua prática, discutindo, avaliando, refletindo com base nos princípios introduzidos anteriormente. Observar muito, interpretar o que observa, questionar-se e questionar muitos alunos são premissas básicas dos professores que pretendem desenvolver práticas avaliativas na perspectiva mediadora. Aí nós chegamos no capítulo 2, no qual a autora discute sobre o subtítulo do livro, Mito e Desafio. Para Hoffmann, a avaliação educacional configura-se em mito e desafio. Mito porque é decorrente da história que perpetua os fantasmas do controle e do autoritarismo há muitas gerações, e desafio é superar essa história e aprofundar-se nos pressupostos teóricos que fundamentam a avaliação na concepção mediadora em benefício aos alunos. O capítulo é articulado em vários relatos de experiências, vários questionamentos, e a autora apresenta aí algumas referências, dentre elas o modelo de Ralph Tiller, que é a discussão sobre avaliação por objetivos, que eu não conheço muito, mas é um subtópico do capítulo bastante interessante para a gente estar lendo e discutindo, principalmente quem, como eu, ainda não tem muita leitura sobre essas discussões. E por fim, eu vou deixar na descrição do livro 2 recortes da página 46 e da página 54, nos quais a autora Hoffmann destaca a necessidade de reconstruir o significado de avaliação. Só para vocês terem aí um tira-gosto de como acontece essa discussão no capítulo 2. No capítulo 2, quando a autora discute sobre as ideias de testar e medir, ela inicia o capítulo sinalizando que nas discussões, quando ela vai desenvolver essa temática do testar e do medir, ela sempre começa com alguns questionamentos, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E na sequência do capítulo, a autora acaba discutindo um pouco sobre... tem vários subtópicos que são intitulados da seguinte maneira: a expressão medida com o tempo passou a adquirir uma conotação ampla e difusa. Um outro subtópico: estabelece-se notas e conceitos por métodos impressionistas ou por comparação, incorrendo em arbitrariedades. Um terceiro subtópico:
os conceitos nas escolas tendem a ser uma transposição de médias e notas, e o último subtópico, a medida assume muitas vezes um papel absoluto nas decisões de eliminação. Particularmente, a discussão desses 4 recortes, desses 4 subtópicos, foi bastante interessante para mim. Eu não tive condições de resumir a quantidade de inquietações que eu tive à medida que eu fui lendo. Então, quem for lendo aí, tiver algumas inquietações, quiser deixar nos comentários aí, a gente vai tentando discutir, eu posso tentar delinear quais foram os meus pensamentos à medida que eu fui lendo essa recorte do livro. Na sequência do capítulo, já finalizando, ela fala sobre o uso equivocado do teste e a injustiça da precisão, que eu vou deixar um recorte também na descrição do vídeo sobre esse tópico, sobre a injustiça da precisão, que é bastante interessante, eu fiquei bem quieto também. A gente vai para o capítulo 3, quando a autora discute sobre a avaliação como mediação, já entrando bem na proposta que ela defende no decorrer do livro. E Hoffman destaca 2 questões que são pontos de partida nas discussões sobre essa temática, né? Que é o que os alunos compreendem de fato, por que não compreendem certas noções. E na sequência ela apresenta uma concepção do erro construtivo. É bom vocês lerem o livro, mas ela vai trabalhar na ideia de naturalizar o erro, do aluno acabar tendo... do professor acabar, por meio do erro, motivando os alunos, inquietando de maneira positiva para que o aluno possa rever os seus pensamentos e estar repensando o seu processo de construção do conhecimento, enfim. É nesse sentido. Depois ela vai falar sobre o fazer e compreender, que é uma discussão baseada nos pensamentos de Piaget. No capítulo 5, Hoffman discute sobre a avaliação na educação infantil e ela apresenta 2 pressupostos básicos para uma proposta de avaliação na educação infantil, para a educação infantil. Um pressuposto é a observação atenta e curiosa sobre as manifestações de cada criança, e o segundo pressuposto é a reflexão sobre o significado dessas manifestações em termos de seu desenvolvimento. É bastante interessante o quanto que a autora sinaliza nesse capítulo a importância de prestar atenção nas manifestações das crianças, principalmente no início de sua vida escolar, no desenvolvimento, enfim. É muito interessante essa discussão que a autora apresenta. Ela vai discutir sobre as posturas pedagógicas, os elos da corrente, ela vai falar sobre observação e reflexão. É muito interessante porque ela vai apresentar aí um que ela chama de sequência encadeada. Ou seja, no processo de avaliação, a gente precisa ter esse cuidado de, em cada passo do processo de avaliação, a gente parar, observar, dialogar, refletir. Então ela chama isso de sequência, que a sequência ela é encadeada quando a gente tem, no decorrer de cada passo da avaliação, esse momento de observação e reflexão. No último capítulo do livro, Hoffman apresenta uma discussão sobre a avaliação na perspectiva mediadora e libertadora, e aí apresenta uma reflexão que vai no sentido uma reflexão sobre o conselho de classe, com o seguinte questionamento: o conselho de classe é uma burocracia ou uma cooperação? Vou deixar esse questionamento para, à medida que vocês lerem, pensar um pouco, porque dá muito pano para manga aqui pro vídeo. Mas eu vou finalizar o canal agradecendo por vocês estarem assistindo mais um vídeo. Não consigo dar conta de tantos detalhes do livro em um vídeo tão curto, então acabo meio que num processo de descrição, só para que vocês tenham uma ideia. Quem não leu o livro e tem interesse, tem uma ideia do que é discutido, mas eu espero, em certa medida, estar ajudando nesse processo de divulgação e ajudando de maneira positiva. Muitíssimo obrigado, até os próximos aí, com fé em Deus a gente vai continuando desenvolvendo as atividades aqui no canal. Valeu!